De verdade, gente, bom dia. Hoje é o último dia da semana de treinamento aqui na Mundo Estética. Espero que quem veio, né, a semana toda tenha absorvido bastante informação, tenha agregado em alguma coisa para vocês. A gente está sempre à disposição, então, tanto no meu e-mail como no da Patrícia, a gente fica à disposição de vocês para qualquer dúvida. Se a gente não responder na hora, porque a gente não está na empresa, mas assim que a gente chegar na empresa, a gente responde todos os e-mails, sem problema nenhum, tá? Eu consigo disponibilizar, já falei a semana inteira, mas como tem gente nova, a apostila dos equipamentos, que não é o manual do equipamento. Então, a apostila é mais didática, mais fácil para entender e já vai diretamente no assunto, tá? No período da manhã vai ser o Estímulos R, que é um equipamento de correntes terapêuticas, que vai abordar todas as correntes terapêuticas que tem na estética hoje. E no período da tarde vai ser o Estímulos Face, que também é um aparelho de corrente, mais voltado para o facial. A gente chama de maleta facial, tá? Qualquer dúvida me parem, me perguntem. E depois eu preciso de uma modelo para fazer a parte prática. Eu vou fazer, acho que em região de abdômen, que eu já faço tudo em região de abdômen, para não ter que tirar a calça, etc. Certo? Então, o aparelho que vamos abordar hoje vai ser o Estímulos R, tá? Possui 10 canais de saída. Então, cada canalzinho tem 4 conectores. Então, é um aparelho de corrente que você consegue trabalhar, se você quiser, o corpo todo. Desde braço, abdômen, coxas e panturrilha, tá? Quais são as correntes que o equipamento possui? Essa máquina, quando ela foi, né, a gente tinha o Estímulos R antigo, a gente teve a atualização, passou para o Estímulos R mais novo. A gente acabou acrescentando algumas correntes que o Estímulos R antigo não tem. Então, tem o FES, tem o TENS e microcorrentes, que eu acredito que no Estímulos R antigo não tinha, tá? Então, acrescentou algumas coisas. Entrou 2 correntes que quem é fisioterapeuta trabalha com essa corrente na parte de reabilitação, porque tem fisio que trabalha tanto reabilitação quanto estética. Então, é uma máquina que você consegue transportar o equipamento e você consegue trabalhar as duas coisas, tá? Possui correntes de média frequência. Então, quem veio na minha palestra na terça-feira, eu abordei o estímulo, o Vibria e o Hybrid. Então, eu falei bastante sobre correntes de média frequência. Para quem não estava aqui, correntes de média frequência ela é dada de 1000 Hz a só para vocês entenderem isso, tá? Então, tudo que vocês ouvirem a modulação de 1000 Hz a 10.000 Hz, ela entra como uma corrente de média frequência, tá? No Estímulos R, eu vou ter a de 1000 Hz, que vai estar discriminada como Rise Force, corrente russa e Medium Force, que é de 4.000 Hz, e a Soft Force, que é de 8.000 Hz. A frequência de 1000 Hz e a de 4.000 Hz, eu posso dizer que é a corrente australiana, ou, que eu não posso falar a marca aqui agora porque é da nossa concorrente, mas é a mesma modulação de corrente. Às vezes o pessoal tem dúvida, às vezes não, sabe assim, deixa de comprar um equipamento porque acha que não tem a corrente, mas tem a corrente. Se você procurar na literatura, a de 1000 Hz e a de 4.000 Hz tá como australiana, tá? Quanto maior é o hertz da corrente, mais analgésica essa corrente começa a se tornar. Então, por exemplo, na máquina, a corrente de 8.000 Hz é uma corrente para analgesia. O protocolo da máquina vai estar assim, ó, dor aguda e dor crônica. Para quem não estava na terça-feira, a máquina ela modula isso. Então, por exemplo, corrente de 1000 Hz é uma corrente preparatória.
Então, para aquele paciente que chegou na clínica e falou assim, eu não vou nem na esquina da minha casa a pé, eu vou iniciar com essa corrente de 1000 Hz. Quando você coloca no equipamento Rise Force, vai dar assim, ó, um dos protocolos, tá? Fortalecimento muscular, tratamento inicial. Por quê? Porque eu sei que é um paciente que precisa, eu tenho que iniciar a corrente com ele com uma corrente mais baixa. Só que essa corrente aqui, gente, ela é uma corrente que quando você sente ela, quando você começa a aumentar a intensidade da corrente, você começa a sentir ela rapidamente. Então dá a impressão que é uma corrente mais forte, mas não. O sensorial dela, a gente percebe ela com maior facilidade, porém ela pega níveis musculares mais superficiais, porque eu estou preparando. Tá? A de 2500 Hz, que é a russa, ela entra como um tratamento intermediário. Então, tá fortalecimento muscular, tratamento intermediário. Então, se a pessoa cliente é sedentária, eu inicio com a de 1000 Hz, depois eu passo para a de 2500 Hz, e depois eu passo para a de 4000 Hz. Acontece muito da pessoa, quando ela inicia na de 4000 Hz, ela liga lá na HTM e fala assim, a minha máquina está com problema, minha máquina está fraca. Mas não é que está fraca. A de 4000 Hz é uma corrente que o limiar sensitivo dela é mais gostoso. Só que ela pega níveis musculares mais profundos. Então, se você pega uma corrente dessa daqui, pega um paciente sedentário e coloca essa corrente de início, dependendo do tempo que você deixa ele exposto a essa corrente, vai entrar em fadiga muscular. Porque você não preparou. Vocês têm que pensar o seguinte, corrente é igual academia. Ninguém chega na academia e pega 100 quilos na coxa e vai lá, opa, nossa, tá leve. Aí é na avaliação, por exemplo, chegou uma cliente e falou assim pra você, olha, qual que é o seu nome? Fabiana, eu pratico academia 3 vezes por semana. Quer dizer, ela é uma praticante. Você já pode iniciar com mais de 4000, sem problema nenhum, tá? Tudo vai depender da avaliação. A galvânica, que é corrente contínua. A Paty vai acabar citando isso à tarde. A máquina aqui só vem acessórios pro corporal. Então vem as esponjinhas para trabalhar a galvânica no corporal. Ai, Aline, mas eu não vou comprar o Stimulus Face. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar os dois. Aí tem como comprar os acessórios. Usar o mesmo aparelho. Aí depende do seu público. Você fala assim, Aline, eu não gosto de trabalhar com corporal. O meu público é facial, aí é o Face. Não compensa eu comprar meu Stimulus S se você não vai usar tudo que o aparelho tem. Não, Aline, o meu carro forte é corporal. De vez em quando eu pego um facial, aí compensa pegar o Stimulus R. Mas é muito de escolha. Porque assim, a Paty vai citar isso à tarde. O Stimulus Face, ele não é para corpo. Eu até me perguntaram na terça-feira, eu falei que a intensidade do Stimulus Face não chega a atingir uma musculatura maior. Só vai fibrilar. E eu não quero isso, eu preciso ter contração para ter um resultado efetivo. Então vocês têm que saber qual que é o público de vocês, o que vocês gostam de trabalhar, para poder escolher o equipamento. Tá? Microgalvânica, que eu trabalho com agulha, né, para estrias, linhas de expressões, que também entra como corrente contínua. Certo? Microcorrentes, TENS e FES, essas duas aqui eu nem vou só passar. Porque como é reabilitação, geralmente quem é fisioterapeuta que trabalha com reabilitação, vai muito da lesão do cliente. Então eu lesionei X musculatura, aí eu vou dispor as placas de uma forma. Não tem como eu passar uma receitinha para você, porque cada cliente tem uma lesão diferente. Tá? Então é muito individual para a área de reabilitação mesmo. Drenagem eletrônica, que são as mesmas correntes de média frequência, só que a forma de aplicação vai ser feita de forma diferente. Quem estava na terça-feira aqui, eu fiz na prática também para vocês entenderem, tá? É a mesma, faz da mesma forma. E a eletrolipólise. O equipamento não acompanha os cabos de eletrolipólise percutânea. Então, eu quero trabalhar com agulha. Tem que comprar o kit separado, não acompanha a máquina, certo?
Acessórios que acompanham o equipamento. Então, são 5 cabos para aplicação de pino-banana, que eu vou trabalhar com corrente de fortalecimento. 1 cabo para aplicação de garra jacaré, que é para trabalhar galvânica. 4 eletrodos de alumínio com esponja vegetal. E 20 eletrodos de carbono para trabalhar no corporal. Cintas elásticas e o cabo de força. A máquina, ela é bivolt automático, então não tem que rodar a chavinha para ligar o equipamento, certo? O que eu posso comprar como kit? Kit facial com 3 ponteiras, então eu posso comprar desencruste, eletrolifting e ionização. Caneta de eletroestimulação, ponteira martelo, ponteira bastão. O antigo vinha mesmo, o novo não. Tá? A ponteira martelo eu consigo trabalhar tanto corrente russa no facial, que a Paty vai passar isso à tarde para vocês, quanto microcorrentes. Que o Estímulos Face também tem microcorrentes. Tá? E aqui é o kit de eletrolipólise corporal. Então, esse kit aqui não vem na máquina, tem que comprar. Então, vai ser os cabinhos mais finos de garrinha jacaré e as agulhas de acupuntura. Conceito básico de corrente. O que seria uma corrente elétrica? Movimento de partículas carreadas através de um condutor em resposta a um campo eletro aplicado. Corrente é uma coisa engraçada, a gente não consegue controlar. A gente colocou num grupo muscular, a gente ligou o equipamento, o músculo ele vai contrair. Vocês não conseguem controlar essa contração. Eu não quero que ele contraia. A hora que a corrente chegar, ele vai contrair. Dica que eu falei para as meninas que estavam aqui na terça-feira. Sempre que o paciente, o cliente de vocês, realizar o exercício junto com a corrente, o limiar sensitivo vai ser menor e o resultado vai ser maior. Porque você está ajudando o equipamento. Ah, eu coloquei numa perna, então eu posso pedir para ele fazer um movimento? Pode. Porque assim, a corrente ela vai ter a sua rampa de contração. Sempre vai ser assim. A única que vai ser contínua vai ser a corrente galvânica. A única. O restante das correntes não. Ela tem o tempo on, o tempo off. Então é assim, ó. A gente fala decay, né? Decay, contração, descida e tempo off. Aqui é o tempo off. Eu tenho que ter isso na corrente, por quê? E aqui é o tempo on. Porque se você ligar a corrente e essa corrente que for contínua, o músculo vai fadigar. Academia é a mesma coisa. A gente faz uma série de 10, 15, para 30 segundos para dar repouso. A gente perde a força. Não perde? É a mesma coisa na corrente. E aí você pensa, uma coisa que a gente não consegue controlar. Você fadiga o músculo sem você perceber, porque você não tem contração disso, você não está fazendo voluntariamente, tá? O único modo que eu vou trabalhar com corrente russa ou corrente australiana de 1.000 e 4.000 Hz de forma contínua vai ser quando eu utilizar as canetas de eletroestimulação. Por quê? Quando eu trabalho no facial, a Paty vai mostrar isso à tarde, você posiciona no grupo muscular, conta 1, 2, 3, anda para o próximo grupo. 1, 2, 3, desliza. Próximo grupo. 1, 2, 3, desliza. Próximo grupo. 1, 2, 3, desliza. E assim vai. Então não precisa ter tempo on, off. Fica no tempo on, você conta e vai mudando o grupo muscular. Quando é com caneta, tá? Da única forma. Corrente contínua. Para vocês nunca mais esquecerem. Galvânica. Então, a corrente galvânica, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com queimadura química, dependendo do tempo que o cliente fica exposto. Porque essa corrente aqui, ela vai empurrar o produto para dentro da pele, vai permear o produto. Geralmente, o tempo, gente, de aplicação é 5 minutos. Tá? Tem cliente que tem alergia à corrente, que pode dar uma alergia. A galvânica, se ela tiver, fica a marca certinha da esponja, onde estava encostado. Tem gente que não tem muito conhecimento, aí alega assim, não está funcionando a minha máquina.
O que o cliente tem que sentir na galvânica? Formigamento, não é contração. E geralmente é na placa. Tem clientes que vão sentir gosto de ferro na boca. Tô fazendo facial. Nossa, tô com um gosto de ferro na boca. É normal. Dependendo do número de obturações que ele tem na boca, ele pode vir a sentir. Não se desesperem, é normal. Só que a hora que ele relatar, sentir a placa, para de aumentar. A gente vai aumentando, aumentando, aumentando e vai aumentando, achando que vai ter contração. Não vai ter contração. Tá? Só para vocês entenderem. Quem tem a máquina, depois do treinamento, pega o equipamento, sinta todas as correntes. E cada corrente é diferente uma da outra. Até a de fortalecimento. Eu falei que a de 1000 Hz é mais sensitiva? Você vai sentir ela mais rápido? Aí você põe a de 400 e fala, nossa, que gostosa, a corrente gostosinha de sentir. Não tão ruim, né? Porque tem gente que não gosta de corrente. Tem que sentir. Porque se o cliente relatar alguma coisa pra vocês, se você já tiver sentido o equipamento, você sabe se a máquina tá realmente com problema ou não. E corrente queima, gente. Teve um caso na HTM que a máquina, o eletrodo, depois eu vou até falar na prática, o eletrodo de carbono, ele tem vida útil. Não é para durar o resto da vida. Porque esse aqui vai conduzir, tá? Então, ela tinha a máquina há mais de 1 ano. Isso aqui pode lavar. Usou, lava com água, tira o gel, tira. Aí esfrega aqui, ó, tira. Porque eu sei que na clínica, às vezes, é corrido. Vocês vão lá, juntam isso aqui, vai embora e esquece de lavar. Eu falo que eu já cliniquei, eu fazia isso, por isso que eu falo. Aí chega lá, o negócio tá grudado. Vai perdendo a eficácia. O que ela fez? Colocou na cliente. Não, aí a cliente não sentia a corrente passar. Porque não estava conduzindo mais. E ela foi aumentando. Aumentando, 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 aumentando o máximo. Deixou ela 20 minutos. Não é que não estava conduzindo. Alguns pontos da placa estavam conduzindo, mas muito pouco, que ela não conseguia relatar a sensação na pele. Queimou. Se você vai em literatura, não existe caso de queimadura com corrente. Não tem como. Mas quando ela mandou a placa para a HTM, a gente fez a avaliação na placa, a gente viu que não estava conduzindo mais a corrente. Porque aí eu peguei a máquina dela e testei com os nossos eletrodos. Eu coloquei na minha perna, liguei o protocolo que ela tinha falado, tinha feito, dei 3 doses, eu senti a corrente. Falei, a máquina tá normal. Era a placa. Então, gente, tá acostumado a fazer o cliente. Começou a aumentar, não tá assistindo nada, nada, tira a parede do cliente. Compra outra placa, pega uma placa que está guardada, testa, antes de falar alguma coisa. Tá? Então, é essencial vocês sentirem a corrente. Tem que sentir, não tem como, tá? Frequência, quantidade de vezes que os elétrons passam na corrente, ou o número de pulsos existentes durante 1 segundo. Hertz, ciclos por segundo. Então, eu tenho 1000 ciclos por segundo, 2500 ciclos por segundo e 4000 ciclos por segundo. Por isso que tem que sentir, porque cada modulação, ela é diferente. 1000 é menos, 2500 é um pouco mais, 4000 é um pouco mais. Então, tem que sentir. Tá? Correntes de baixa, que vai entrar o quê? Eletrolipólise, microcorrentes. São correntes de baixa, Fez e Tens. Correntes de baixa. E correntes de média. É que assim, hoje em dia a gente não sabe trabalhar muito bem com corrente, mas corrente dá um resultado, gente, vocês não têm noção. Quem souber trabalhar. E é aquilo que eu falei na terça. Vai fazer no glúteo, o glúteo tem que fechar. Como dizia o Fábio Bor, não pode passar um cartão de crédito ali. Se você passar, ele tem que travar. Quando vinha a corrente. Porque se ficar só assim, ó. Contrair. Não tem efeito. Por isso que eu falei na terça-feira e falo de novo. Não é todo mundo que é indicado fazer corrente. Porque tem pacientes que não gostam de sentir choque. Então, na avaliação, vocês têm que identificar isso daí. Faz uma vez para ele sentir. Quando você faz o movimento junto com a corrente, não é tão desconfortável, dá para suportar. Certo?
russa, e a gente chama na HTM de heterógena. É a mesma coisa que a australiana na literatura, tá? Já comentei sobre isso com vocês. Estimulação elétrica com contração voluntária. Ativação de 30 a 40% a mais das fibras musculares que o exercício ativo. Quando eu coloco uma corrente, eu pego aquele músculo, na academia a gente não consegue pegar às vezes. Ai, Aline, mas eu tenho dúvida de colocação de eletrodo, eu não sei em que grupo colocar. Gente, compra aqueles mapas musculares, deixa na sala de vocês. Quero trabalhar o glúteo mínimo. Pega o eletrodo, você olha lá o mapa, glúteo mínimo, tá ali. Você vai lá e coloca o eletrodo em cima do que você quer trabalhar. É super válido, viu? E a sala fica bonita. E você vai fazer um diferencial, você não vai fazer o que todo mundo faz quando você trabalha dessa forma. Você consegue trabalhar, se você avaliar certinho, consegue avaliar qual que é o músculo que ela está necessitando ter trabalhado. Porque às vezes a pessoa faz academia e você olha e fala assim, mas parece que ela tá na flacidez ainda. Tá? E aí você consegue trabalhar direcionado. Tá? Número de sessões, de 2 a 3 vezes por semana. Então assim, o que a corrente vai fazer? Vai lesionar o músculo, lesiona a fibra para poder restaurar e hipertrofiar. Então, tem que dar um intervalo. A mesma coisa da academia. Não é legal fazer o mesmo músculo todos os dias seguidos. Você vai trocando. Um dia você faz perna, você faz o braço, por outro dia você faz a perna de novo, você vai intercalando. Por conta dessa lesão que você ocasiona no músculo. Você lesiona para hipertrofiar. Ela perguntou, eu tô falando, vou ter que repetir porque eu ao vivo, tá? Ela perguntou se quem pode fazer uma vez por semana vai ter resultado. Ela vai ter se ela, por exemplo, praticar atividade física fora. Corrente é complicado, tem que fazer certinho. Eu sei. Mas às vezes faz uma atividade física, né? E aí supre um pouco. Vai fazer mais sessões. Vai melhorar? Vai, mas vai ter que fazer mais sessões. Porque vai ficar muito tempo sem fazer, né? Faz na segunda. Ela volta só na outra segunda. Ela fica muito tempo sem fazer nada. Pelo menos na corrente, sim. Tentar fazer ela vindo 2 vezes por semana. Pelo menos. Se ela quiser, pode. Eu tô pra falar pra vocês, tem gente que tá comprando aparelho de corrente e indo pra academia. Coloca a corrente e vai lá, leg press. Quando a corrente começa, a pessoa faz o exercício junto. Ou vai melhorar bem. Não vai ficar uma fisiculturista, tá? Não, vamos ser real, não tem como, mas vai melhorar. Tá? Não tem problema, mas eu já peguei pacientes que ficava dolorida. Ainda mais quem é sedentário ao extremo. Gente que é sedentário, gente, tem dor muscular com a corrente. Parece que ela fez academia. Parece tomar uma surra. Ainda mais se você põe uma intensidade alta. Se você faz certo, por exemplo, faço certo. Reeducação muscular, redução de edemas, aumento da força muscular, prevenção e diminuição da fraqueza muscular e estimulação das fibras tipo 1, mistas e tipo 2. Então, tem parâmetros na máquina que se você quiser... eu quero trabalhar fibras tipo 2. Você coloca o hertz ideal e trabalha a fibra tipo 2. Não, eu vou trabalhar as duas, mistas. Tem uma frequência exata. Na máquina, tá tudo pré-programado. Então, vocês têm escrito fibras lentas, protocolo pronto. Fibras rápidas, protocolo pronto. Saiu algum artigo novo que se vocês mudarem a modulação do hertz, melhora. Pode alterar na máquina, só que não salva. Isso não fica salvo no equipamento, então vocês têm que marcar, tá? Mas tem como alterar todos os parâmetros da máquina. Então eu tenho regime da corrente contínuo, todos os canais ao mesmo tempo, de forma ininterrupta. Sincronizado, todos os canais, contrações intervaladas. E recíproco, um grupo de canais operantes e outro grupo de canais inoperantes. Geralmente no recíproco é quando você coloca em todo o corpo, aí você programa.
1, 2, 3, 4, 5 vai contrair parte de membros superiores e abdômen. 5, 6, 7, 8, 9, 10 vai contrair membro inferior. Para quando a corrente vier, a corrente tem que ficar assim, ó. E solta. Até para ela conseguir ajudar também. Se ela tem que fazer contração junto, a hora que tá em coxa, ela faz contração de coxa. Parou, vem abdômen, ela faz flexão de abdômen. Aí você coloca intervalado isso aí, para o cliente não ficar doida. Tá? Pra não se perder também. Musculatura sedentária, de 10 a 20 minutos. Musculatura ativa, de 30 a 40 minutos. Aqui é bom senso, tá, gente? Pegou uma senhorinha. Não vai pegar, coitadinha, e botar 20 minutos de corrente, né? Vamos ter bom senso. Até pra ela, né? Até porque tem que ser certas coisas de corrente é contraindicado. Marca-passo, por exemplo. Contraindicado. Ela perguntou em quanto tempo eu consigo mudar a modulação da corrente, de acordo com a cliente. Você começa a perceber que você vai aumentando a intensidade nas sessões, está aumentando muito. Por exemplo, chegou na terceira sessão. Você fez nela na outra em, sei lá, em 40. Você está colocando 70 já. E ela está tranquila. Está na hora de mudar. Aí você já pode mudar a modulação para 2.500. A mesma coisa para de 4.000. Tá? Não tem tempo on, tempo off. Eu só uso contínuo quando eu vou trabalhar a estimulação facial, por exemplo. Que aí eu ponho no modo contínuo. 1, 2, 3, mudo. 1, 2, 3, mudo. 1, 2, 3, mudo. Pra corporal, porque agora assim, não, olha, eu quero trabalhar uma isometria. Aí você bota contínuo. Eu tenho uma cliente que isometria, gente. Pra quem faz aula de isometria, o músculo fica outro. É uma coisa você fazer um agachamento e manter aqui, ó, 30 segundos, sem parar. Você tá em contração? Tô em contração aqui, ó. Começa a fibrilar. E vai fibrilando, vai fibrilando. Isometria seria isso. Você pega a corrente, bota no modo contínuo e deixa. Conta um tempo e pausa. Conta um tempo e pausa. Pra ser sincera, você tem que ter a cliente pra fazer isso. Porque cliente de estética que não faz nada da vida, você não vai conseguir trabalhar isometria. Mas elas Sentem. Por exemplo, pegou uma pessoa. Tem clientes também que são ratas de academia e tá incomodada. Bota o corrente pra isometria pra você ver. Aí você colocaria no modo contínuo, entendeu? Pra trabalhar a isometria. Mas não é todo mundo dá pra trabalhar. Porque pensa, faz um agachamento aí todo mundo agora e fica. Eu vou cronometrar 30 segundos no relógio. Ninguém aguenta. Vocês vão parar. Ai, não aguento. Ai, tá queimando minha perna. É verdade isso aí. Eu sei porque eu faço academia na aula, eu quase morro. Essa aula é aquela que eu mais percebi diferença. Você dá lesão muscular parado, com o próprio peso do seu corpo. Dá pra fazer com a corrente. Mas, avalia, vê se a cliente está apta pra isso. Tá? Que? Você não dorme. Lembra que eu falei da rampa? Rise, on, decay. Gente, modo contínuo, não tem isso aqui. Porque isso aqui é assim, ó. A corrente vai iniciando devagarzinho, até manter seu pico e desce devagarzinho. Quando é contínuo, pam, pum, para de uma vez. Pam, para de uma vez. Não tem essa rampazinha aqui, ó. Aí você tem que ver se a cliente é apta a fazer ou não. Ela dá um pulo da marca.
Porque vem de uma vez a corrente, ela não vem gradualmente, igual quando você faz tempo on e tempo off. Então ela vem e aí ela fica um tempo de repouso. Recupera. E aí ela volta. E aí recupera. E aí ela volta. Recupera. Tá? Intensidade, quantidade de corrente empregada para contração muscular, estimulação motora intensa. Tem que estar com uma estimulação forte. Só que, gente, vamos ser sinceros aqui. Chegou a paciente, vocês nunca viram a paciente, vocês vão fazer isso com ela? Ela não volta mais. Ela não volta mais. Coloca na primeira sessão, mas seja mais boazinho na primeira sessão. E não larga lá sozinho com o aparelho. Você vai lá e conversa com ela. Explica pra ela. Olha, o aparelho funciona assim, assim assado. Hoje, como é a primeira sessão da senhora, né? Eu vou iniciar mais tranquilo. Pra você conhecer. Porque assim, se ela nunca fez, é uma coisa estranha pra ela, pro corpo dela. Só que na outra, ela vai saber o que vai acontecer. Ela já sabe. E aí você consegue aumentar essa intensidade. Então, por favor, gente, senão a gente nunca mais volta. Sim. Não é susto, porque ela vai ter essa rampazinha, ela vai ter da mesma forma. É só o sensitivo dela que ela vai sentir um pouco mais. Só que aí você diminui, entendeu? E vai explicando pra ela ao decorrer da sessão. Olha, na próxima sessão eu vou aumentar mais, porque se eu não aumentar você não vai ter resultado. E ensina ela a contrair. A gente tava a semana toda aqui, você viu que tem gente que não sabe contrair abdômen. Você tava aqui, vocês estavam aqui. Elas que não estavam, mas eu mandava a pessoa contrair, ela fazia assim, ó. Ela murchava a barriga. E não, aí você vai, ó. Contração é isso aqui, ó. Rela a mão no abdômen dela. Que aí ela vai ter consciência e aí ela consegue contrair sem fazer isso aqui, sem murchar. Não, eu tava ensinando pras meninas a avaliação com o adipômetro. Que é legal fazer contração pra você pegar só gordura. Um monte de gente levantou pra fazer aqui e não murchou. Aí eu vinha com a mão e dava estímulo com a mão. Ó, contrai. Contrai abdômen, músculo. Aí a pessoa tinha percepção e contraía músculo, não murchava. Tá? É a mesma coisa. Entendeu isso aqui da intensidade? Ó. Essa aulinha depois eu disponibilizo pra vocês, tá? De 2 a 10 Hz, frequência de aquecimento muscular. De 30 a 40 Hz, estimular fibras tônicas, vermelhas, tipo 1. De 80 a 100 Hz, estimular fibras fásicas, brancas, tipo 2. De 110 a 150 Hz, potencialização muscular. Fibras tipo 2, brancas, são fibras rápidas, de explosão, porém menos resistentes à fadiga. Nessas fibras encontra a flacidez estética visível. Que adianta fazer a academia a vida inteira? Ela tem flacidez de fibras tipo 2. Por isso que exercício de isometria é ótimo. Tá? Correntes de baixo, eu tinha falado pra vocês, tem esfese e eletrolipólise. Aqui eu não vou entrar entrando em mérito, porque essas correntes aqui são mais correntes de reabilitação, tá? E a eletrolipólise, eu vou trabalhar a forma transcutânea, que seriam com os eletrodos de carbono, ou com agulha de acupuntura. E eu vou trabalhar diretamente no tecido subcutâneo, hipoderme. E vou estimular a lipólise da região, tá? Comprovação científica. O que tem comprovado hoje em literatura? Com agulha. Só que eu já vi gente que me mostrou em fotos, falou assim, Aline, eu trabalhei só com eletrolipólise transcutânea. Só com eletrodo. E diminuiu muito. Esse tipo de corrente tem que indicar atividade física. É lipólise, gente. Vai extravasar triglicerídeos para fora da célula. Cai em corrente sanguínea. Então, pacientes que têm problema de colesterol, triglicerídeos, não pode fazer esse tipo de corrente. Ainda mais que fosse compensado. Tá? Aqui eu coloquei algumas formas de colocação
de eletrodos, tá? Tem várias outras formas. Isso aqui não é receita de bolo. Por isso que eu falei, compre um mapa muscular. Certo? Tiraram foto, gente? Quem tirou? Então, a gente tem que conhecer um pouquinho de músculo para saber fazer colocação. A gente tem que ter uma noção de grupos musculares, tá? Estímulo de lipólise, que eu falei para vocês, vai ser modulada de 5 a 50 Hz. É uma corrente de baixa frequência e durante a eletrolipólise produz uma estimulação artificial do sistema nervoso simpático, que vai liberar os receptores beta-adrenérgicos da célula a botar os triglicerídeos para fora da célula. Então, tem, né, que indicar atividade física. Aline, eu posso fazer, eu tiro essa corrente e faço uma corrente russa na região? Pode. Vai ter um gasto energético ali. Não, eu tenho a plataforma vibratória. Põe o cliente na plataforma, então. Acabou? Coloca na plataforma. Mas não fica paradinho assim. Agacha. Faz exercício junto. De 20 a 25 minutos, mais ou menos, tá? Só que aí tem que pedir pra ele fazer exercício em cima da plataforma. Não fica parado, só assim. Fica assim. Agacha, uma perna só, a outra perna. E vai mexer, movimenta, tá? Então, a eletrolipólise, ela vai estimular o sistema nervoso simpático, vai liberar a noradrenalina, vai ativar os receptores adrenérgicos da membrana celular dos adipócitos, vai ter um aumento de fluxo sanguíneo local, essa corrente causa muita hiperemia na região, aumenta a circulação rápida e vai estimular a lipólise. Então, é uma corrente que estimula a lipólise. A gente sabe que lipólise é uma coisa fisiológica, a gente faz lipólise, né? Não é que a gente tá de dieta. Você come menos pra você estimular suas células a liberar triglicerídeos, pra você emagrecer. Tá? Frequência de 5 a 50 Hz, 25 Hz. Larguras de pulso, 400 microamperes. Tempo de 40 a 60 minutos de estimulação. Essa corrente aqui, geralmente, pessoal, você dá a dose, ele se acomoda com a corrente, ele para de sentir. Aí você tem que aumentar novamente. Então, é uma corrente que você tem que estar todo o tempo perto do nosso paciente. E ir aumentando gradual. Quando tá com a agulha, quando você aumenta uma dose, ele já sente. Diferente com o eletrodo, que eu vou aumentando até ele sentir. Como que o cliente vai sentir essa corrente? Assim, ó. Vocês têm que sentir. Tá? É totalmente diferente de uma contração muscular. Permeação de ativos. Dentre a galvânica, né? Então, eu tenho que trabalhar com produtos com polaridade definida. Então, qualquer produto que vocês adquirem que tenha polaridade, você pode trabalhar com a máquina. Corporal, por isso eu falei que dá pra trabalhar corpo e face. Então, tudo que eu tenho de corporal, eu trabalho no corpo. Tudo que eu tenho de facial, eu trabalho na face, que aí eu compro as canetas como acessórios, tá? Se o produto for positivo, a queixa do cliente for glúteo, eu vou colocar a placa positiva com o produto no glúteo e a outra próxima na região para poder empurrar esse produto para dentro do tecido. Certo? Vocês têm dúvida em galvânica? Vou fazer aqui na prática depois para vocês verem. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Umedecer ambas esponjas. Tem produtos que são líquidos, aí você umedece a esponja com o produto. E tem produtos que não são líquidos. O dia que eu tava aqui, eu fiz com esse produto aqui, ó. Que vem no híbrido, no Vibria. Ele tem polaridade positiva. Ele é um gel com ionização para gordura e celulite. Tá? E aqui tá escrito, ó, polaridade positiva. Então, dá pra utilizar galvânica com ele. Desencruste, também tem que comprar um produto desencrustante, dependendo da marca é a polaridade.
Não tem regra, gente. Cada fabricante faz uma polaridade diferente. Ionização facial. Qualquer produto. Tá? Drenagem eletrônica. Eu vou utilizar as mesmas correntes de média frequência. O que vai diferenciar é a forma de colocação. Vou desenhar uma perna aqui. Uma perna, só não tem joelho, tá? Se fosse um fortalecimento muscular, num quadríceps, por exemplo, vou colocar um eletrodo aqui e um eletrodo aqui. Eles vão se aproximar, né? Quando contrair o músculo. Para drenagem, vocês vão ter que pensar como vocês vão estimular o sistema linfático, não é? Vocês vão colocar a placa assim. Sempre seguindo o sentido da linfa. Tá? E a máquina, ela conta assim, ó. Ela tem 10 canais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retorna. 1, 2, 3, 4. Então tá, Aline, eu vou abrir os gânglios linfáticos, estimulei todos os gânglios. Quando eu faço manual, eu começo aonde? Tem gente que começa na panturrilha, tem gente que começa na coxa. Eu começo na coxa. E depois faço panturrilha, depois dreno tudo. Então, 1, 2, 1, 2. 3, 4, 3, 4. Se for na panturrilha, 1, 2, 3, 4, e assim vai. E assim eu vou disponibilizando o corpo inteiro. Sempre pensando assim, por quê? Quando a corrente, como você dá o start na corrente, é assim que ela vai passar. Ela passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não contrai tudo de uma vez. Então ela faz o sentido da linfa. Então vocês têm que pensar como vocês vão disponibilizar essas plaquinhas. Tá? Não pode fazer gestante essa corrente, com corrente, porque é contraindicado. Pós-cirúrgico pode fazer, desde que o cliente tenha sensibilidade. Correntes, aumentar a dose. Então ele tem que ter um limiar sensitivo para poder te relatar se está sentindo ou não. Tem a técnica dinâmica suave e tem a técnica dinâmica mais vigorosa. E isso está pronto no equipamento. Então, dependendo da retenção, você disponibiliza as placas. Tem gente que faz membro inferior corrente, abdômen e braços manual. Virou o cliente. Membro inferior posterior corrente, costas, manual. Nada impede. Não é errado, tá? Posicionar os eletrodos de distal para proximal, obedecendo a direção do fluxo linfático. E aumentar a intensidade da corrente de acordo com a sensibilidade do paciente. E visualização da contração muscular. Você vê contraindo, soltando, tá? Oi. Os canais. É de acordo com os canais, tá? Então a gente vai disponibilizar as placas de acordo com os canais. E na máquina tem ilustrando o número e a cor. Então não tem como se perder. Vocês vão ver como ele tem bastante canais, eu vou seguir a conexão dos canais dele de acordo com a cor da máquina. A máquina me mostra a cor lá no conector, eu vou conectando as cores de acordo com o que a máquina sugere. Tá? Opa! A drenagem ocorre por meio de contração dos músculos esqueléticos com estimulação no membro distal para proximal. Corrente elétrica também promove drenagem linfática por meio de estimulação dos músculos lisos, ao redor dos vasos linfáticos linfângios. Então, eu vou colocar, ó, aqui está o gânglio linfático, aqui está o músculo. Como eu coloquei a placa assim, ó, ele vai estimular e impulsionar essa linfa para retorno linfático. Contrações musculares sequenciais de bombeamento.
desintoxicar, relaxar, nutrir a pele e os músculos, evitar ou diminuir os edemas, melhora o sistema imunológico e desenvolver homeostasia ao organismo. Tá? Forma de colocação. Você estava perguntando do pé, ó, meninas. Você viu que geralmente eu coloco no posterior, não põe de dia anterior. Então eu ponho na... Gente, pra drenagem é legal ter um rolinho na maca. A pessoa fica com a perna meio elevada pra facilitar esse retorno, tá? Olha que eu quero que vocês observem. Se fosse o reto abdominal, aqui é o reto abdominal, tá, gente? Pra quem não conhece, prazer, reto abdominal. Se eu fosse contrair, laranja, laranja. Contrair. Pra drenagem é assim. Entendeu? O abdômen eu acho mais complicado de colocar os eletrodos do que o membro inferior. Não, se eu fosse fazer um fortalecimento muscular, seria a disposição no abdômen é a mesma coisa. O que vai mudar é o quê? O reto abdominal, ele é um músculo assim, ó. Olha como que eu tô pondo na drenagem. Que eu tô estimulando o sistema linfático. Não tô estimulando contração muscular. Entendeu? Então vai ficar assim, ó. Azul com azul, laranja com laranja. Se fosse ao contrário, para contração, laranja, laranja, azul, azul. Entendeu? É. Aí sabe o que você pensa? Como você vai com a mão? Você sai da perna, você vem como com a mão? Eu venho assim, ó. De dentro pra fora. Então eu coloco, por exemplo, azul, azul com azul, verde com verde. Azul com laranja e rosa com rosa. Você tem que pensar onde você vai com a sua mão primeiro. Eu vou com a mão no interno, vou mais pra dentro aqui e vem pra fora. Pra jogar pra cá. É assim que você põe as placas. Faz um mapa na sua cabeça. Eu vou aonde depois? Eu vou aqui. Pega a placa e coloca onde você coloca a placa. Aí você não erra. Se você pensar como você faz com a mão, você coloca a placa da mesma forma que você faria com a mão. E pronto. Tá? E é igual tá aqui, ó. Reparação tecidual, microcorrentes. Eletrodo positivo, efeito analgésico. Eletrodo negativo, efeito estimulatório. Geralmente trabalha no modo automático. Quem trabalha com microcorrentes aqui? E aí, parabéns, gente. Que é uma corrente que tá esquecida, né? Essa corrente, para quem não sabe, você pode aumentar ela no máximo. O cliente ele não vai sentir essa corrente. Ela é assensorial. Então, quem não veio semana toda, depois eles me cobrem por e-mail. Se eu não me engano, a tabelinha tá no Stimulus Face. A tabela tá na aula do Stimulus Face. Pra quem ficar boa tarde vai ver a tabelinha. Por quê? Derme papilar tem uma frequência X e uma intensidade Y para trabalhar. Então, se eu peguei um pós-operatório, eu tenho que saber onde foi feita a cirurgia. Tá em derme reticular, eu vou começar a estimular a derme reticular. Vocês têm que saber qual que é o nível que vocês querem trabalhar para entrar com o equipamento. Esse equipamento ele é bem utilizado também na área hospitalar, para escaras. Fecha muito rápido. E ninguém dá confiança para a corrente. Tá? Normaliza a fisiologia alterada da área álgica. Restabelecimento da bioeletricidade tecidual. Aumento de energia para a célula. Ativação dos fibroblastos. Alinhamento das fibras de colágeno. Elevação de concentração de receptores de fator de crescimento e destruição de micro-organismos. Ela só faz isso, ó, tudo. Tá? Aqui eu deixei duas fotos ilustrando a microcorrentes corporal e microcorrentes faciais. Dá para trabalhar com eletrodo também, tá? Peguei um pós-operatório, aí o certo é vocês trabalharem com eletrodo, aqueles autoadesivos. Para não contaminar o
cliente, tá? Ou pode trabalhar com bastão, só que o duro é vocês ficarem segurando o bastão ali nele, entre o corte. Ficar assim segurando. Tá? Contraindicações. Marca-passo, gravidez, doenças cardíacas, região de traqueia, neoplasias, alteração de sensibilidade, e aqui vai entrar gente que tem diabetes, porque se ele não sente, ele não vai relatar. Infelizmente, gente, quem tem diabetes é complicado, tá? Doenças renais, diurese, alterações cutâneas, ferida na região. Não vai colocar corrente elétrica ali na ferida, gente. Pensa, é uma corrente, energia. Ferida aberta, não, tá? Hipertensos descompensados. Ah, eu tô com uma pessoa que ela toma remédio de pressão 2 vezes por dia e ela quer porque quer fazer o aparelho. Pega uma carta do médico. Pronto, simples assim. Se ele autorizar, vocês fazem, tá? Pessoas com cirurgia há menos de 60 dias. Não generaliza, porque se você quiser trabalhar um pós-operatório com microcorrente, você pode trabalhar. 48 horas pós-cirurgia, não tem problema nenhum. É questão de ter bom senso, qual foi a cirurgia, tá? Pra poder indicar ou não. Pessoas idosas com acompanhamento médico. Gente muito idosa, gente, não adianta. Tem que pegar... Você não sabe o que ele tem? Às vezes nem ela sabe o que tem. Às vezes nem a pessoa sabe. Ai, filha, eu tomo um monte de remédio lá. Ela nem sabe que toma remédio. Sei que ela toma. Toma um coquetel de manhã de remédio. Mas não sabe o que é que ela tem. Então, complicado. Meu e-mail. Da Patrícia. Dúvidas? Vamos começar a prática. Eu já conectei os cabos do equipamento. O que eu quero que vocês se atentem é que eu devo seguir as cores de acordo com os conectores, tá? Então, eu vou sempre seguir, ó, verde com azul, laranja com cinza, rosa com verde, azul com laranja, cinza com rosa e o último canal, verde e azul, porém, podemos observar que está escrito aqui galvânica. Então, esse canalzinho aqui eu vou trabalhar com corrente galvânica, tá? Vou mostrar a conexão do eletrodo de galvânica, que é garrinha jacaré. Ó. Então, esse canal aqui de garrinha jacaré, eu vou conectar sempre aqui na galvânica. Certo? Com a máquina ligada, o novo estímulo R ele tem uma vantagem, tá, gente? Ele tem o recurso info. Então, dentro do recurso da máquina, eu tenho um tutorial do equipamento explicando todas as funções e qual cabo utilizar em cada função. Então, isso facilita muito o manuseio, levando em consideração que a máquina tem vários canais, tem vários cabos, que não às vezes pode confundir, tá? Vai estar explicando todos os tipos de corrente que a máquina possui. Então, russa, high force, medium force, soft force, phase, lipólise, microcorrentes, drenagem, microgalvânica, galvânica e TENS, tá? E aqui mostra todos os recursos do equipamento. Nessa parte aqui está explicando qual cabo utilizar e qual eletrodo utilizar, tá? Então, se tiver dúvidas, vocês recorrem ao recurso info. Avancei a próxima tela. Entrou no recurso da máquina. Como eu já conversei com o nosso voluntário, ele acabou de me falar que ele não pratica atividade física nenhuma, tá? Então, eu vou programar a máquina para ele no High Force. Então, eu sei que a High Force é uma corrente preparatória, eu tenho a russa que é intermediária,
E eu tenho a Medium Force, que é uma corrente para a musculatura que já tem preparo para trabalhar com fortalecimento. Então, eu vou escolher Raise Force. Condicionamento muscular, tratamento inicial. Então, eu sei que é para uma pessoa que eu estou preparando o músculo para receber uma corrente. Eu vou usar essa modulação. O equipamento me sugere até o tempo de aplicação, tá? Então, eu sugeriu 20 minutos. Eu vou avançar, próxima tela. A rampa de contração está pré-programada. E agora que eu vou acionar o Start, depois de fazer a colocação dos eletrodos, e vou começar a aumentar a dose nos respectivos canais. Com a área higienizada, eu já prendi aqui a faixa elástica, eu vou posicionar os eletrodos nos grupos musculares. Reto abdominal e transverso. Vou conectar os cabos. Com os canais conectados. Vou avançar a tela, a flechinha. E vou dar o Start. Aí você mostra aqui depois, tá? Que eu vou aumentar as doses. Depois você vai pra lá. Acionei o Start e vou aumentar as doses nos respectivos canais. Pode vir pra cá. Então, a corrente vai ter um tempo de repouso e um tempo de contração. Tira. Tá? Tudo bem? Pode aumentar? Pode? Só não grita. Nos botões aqui, ó, da máquina. Não, peraí, pra ver se tá tendo contração. Ó, vocês estão conseguindo ver? Tá com contração. Terei que aumentar mais, tá? Mas como ele nunca fez corrente, tô com medo de aumentar, ele dá um grito. Tá tudo bem? Se você contrair junto com a corrente, você vai sentir menos desconforto, tá? Pode ser que ele sinta, mas eu tô trabalhando uma corrente baixa, eu aumentaria mais nele. Contraiu, ó. Contraiu. Não é efetiva. Posso aumentar uma segunda um pouquinho mais de dose? Só para as meninas conseguirem ver? Volta lá nele agora. Que agora tá contraindo bem, eu acho. Vou começar. Ó. Mas não é ruim, é ruim? Não é. E eu consigo aumentar mais, tá? Se eu quiser aumentar mais, eu aumento. É o quê? Não pode fazer corrente. Tá? No abdômen.
Certo, gente? Dúvidas? Eu vou deixar ele preparado aqui, eu vou só alterar agora os canais, porque eu vou fazer drenagem linfática nele agora. Lembra que eu falei que a conexão é a mesma de um fortalecimento? O que vai mudar é a forma de colocação dos fios? Então, vamos lá. Vou programar agora no equipamento o modo drenagem. Vou fazer uma drenagem nele vigorosa, tá? Só para ele sentir a corrente que tá me indicando 2.500 Hz, que é a russa, tá? Agora tá totalmente pré-programada a máquina, o tempo, né? A programação. Vou avançar a próxima tela. E após isso eu vou acionar o Start e aumentar as doses nos respectivos canais. Aqui tá tudo. Lembra que eu falei? 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que pensar como eu faria com a minha mão. Eu, Aline, faço... Tem um eletrodo aqui. Eu, Aline, faço a drenagem. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, o 1 aqui é o meu verde. Vou colocar ele aqui. Aí a forma de colocação é a mesma no transverso, é igual. 1, 2. Tudo bem até aqui? 2. O 3 é o laranja. Três. E 4 é o cinza. Tudo bem? Vou acionar o Start. E vou aumentar as doses nos respectivos canais. Mostra aqui na máquina, ó, que ele tá mostrando os números aqui pra mim, ó, pra gente não se perder, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e retorna para 1, 2 de novo. Então não tem como errar isso aqui, gente. Tá? Tá bem... Ó, voltou para 1, 2. Certo? Pode ir lá nele agora para o pessoal ver a contração. Com a mesma dose, tá? Esse tá mais forte. Eu mudei a corrente, é russa agora, tá? Que eu tô usando nele. Não tá diferente a corrente? Ó, vai começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você viu como a corrente ela puxa o abdômen dele? Faz esse movimento aqui, ó. E tá contraindo, vocês estão vendo contração aqui, né? Dá pra ver tá? Ó, ó, ó. E ainda desce, ó. Joga pra baixo ainda. Às vezes, quem tem uma camada de pós um pouco maior, é mais difícil ver isso, tá? A gente tá vendo bem uma ondinha, né? Tá vendo assim, ó. Mas dependendo do tamanho, você consegue ver. Ó. Tá desconfortável? E vai passar o ciclo todo e vai voltar. E vai passar de novo, ó. Vou utilizar o protocolo agora de microcorrentes. Vou clicar na flechinha aqui e vai abrir os protocolos. Então, eu tenho qual os tipos de protocolo? Reparação tecidual superficial, reparação tecidual profunda, reabilitação de queimados,
reabilitação de úlceras, acne e lesão, reparação, rejuvenescimento, normalização, nutrição e operação manual. São esses os protocolos da microcorrentes, tá? Eu vou colocar aqui uma reparação superficial. Vamos imaginar que ele está com pós-operatório, tá? Cliquei, a máquina está programada, tá? Vou avançar a tela, o tempo sugestivo, o modo automático, uma frequência de 100 Hz. Eu vou colocar uma intensidade nele de 250, tá? Faz de conta que a gente está trabalhando uma reparação residual. Não lembro se é isso de cabeça intensidade, preciso ver na tabelinha lá depois. Vamos imaginar, ó, que esse risco branco que eu fiz aqui, que seria como se fosse um corte, e eu estaria trabalhando um pós-operatório. Para eu não ter problema de contaminação, vou colocar os eletrodos entre o corte, tá? E vou colocar os cabos. Tá no modo automático, não tá? Então eu vou colocar assim, ó. Mesma cor em cima e mesma cor embaixo. Ora vai estar positivo, ora vai estar negativo. Certo? Dúvidas? Vou acionar o Start na máquina e vou colocar uma intensidade de 250, tá? Tá sentindo? Tá sentindo? Sério? Certo, gente? Vou programar agora o parâmetro de galvânica. Vou voltar para a tela inicial. Modo galvânica. Ó, galvânica. No modo galvânica, vai estar iontopuração, ó, protocolo ou operação manual. Dentro da iontopuração, vocês conseguem trabalhar qualquer afecção. Desencruste, ionização, eletrolift. No modo galvânica. Não tem que estar escrito. Basta usar a galvânica, que é corrente contínua, tá? Tá me sugerindo um tempo aqui de 10 minutos. Eu vou utilizar o que a máquina está me indicando. No equipamento, quando está no modo normal, literatura. Vermelho positivo, preto negativo. Se eu inverter aqui, vermelho negativo e preto positivo. Para não confundir, eu vou deixar no modo normal. Vamos utilizar sempre a conexão no modo galvânica, utilizando sempre as garras de jacarés, tá? Então, no modo galvânico, a gente vai utilizar as esponjas umedecidas com água, tá? Vamos supor que a queixa do meu cliente vai ser região abdominal. Eu vou usar um produto com polaridade definida, com polaridade determinada. Vou aplicar esse produto numa gaze ou num algodão. Desta forma aqui. E vou colocar na região de queixa do cliente. Não. Se for outra polaridade, eu vou só conectar o cabo preto na queixa. E vou fazer do mesmo jeito, tá? O outro vai próximo da região. O meu produto é positivo. Então, a garrinha de jacaré vermelha vai aonde está o produto. Só coloquei o produto. Vou prender.
Na galvânica, o meu cliente ele vai sentir formigamentos, lembram? Não vai ter contração. Então, eu vou acionar aqui a máquina. Vou dar o start, eu conectei o cabo verde e vou aumentar a dose até ele me referir que está sentindo formigamento. Já sentiu? 6 de intensidade. E vou deixar ele aqui 10 minutos. Não, galvânica não, lembra? Galvânica é uma corrente para permeação de ativos. Eu não tenho que contrair, só para empurrar o produto. Então, esse vai empurrar o produto que está aqui, para permear, tá? Ó, o ferro que está dentro da esponja jamais deve entrar em contato com a pele do cliente. Por isso que tem essa esponjinha. E na HTM, né, a esponja ela é bem maior do que o metal que está dentro. Então não tem risco de encostar na pele do cliente. Mas tome cuidado. A mesma corrente. Você viu que lá na máquina está escrito iontoporação? O iontoporação, galvânica, fonoforese, iontoforese, é tudo galvânica. Tá? Vamos lá, agora vamos mostrar a corrente da eletrolipólise, que na máquina traz como lipólise. Eu vou clicar. Os parâmetros da corrente é eletrolipólise percutânea, quando eu faço uso da agulha. E tem o protocolo aqui também de eletrolipólise transcutânea, quando eu não estou utilizando a agulha, estou utilizando o eletrodo. Eu vou fazer uma demonstração com a agulha, tá? Então, eu vou escolher eletrolipólise percutânea. Os parâmetros da máquina estão todos pré-programados. Me sugeriu um tempo de 50 minutos. Vou acionar o start e vou aumentar a dose de acordo com o limiar sensitivo do cliente, tá? Lembrando que, quando eu estou utilizando a agulha, eu vou aumentar dose por dose. Por quê? Eu estou trabalhando dentro da hipoderme. Então, ele vai sentir muito mais rápido do que se fosse um eletrodo, tá? Eu conectei o cabo azul e laranja, então eu conectei respeitando a cor aqui do equipamento. Lembrando que os cabos são os cabinhos mais finos, de garrinha jacaré. Não acompanha o equipamento, é comprado como kit opcional, tá? Vamos trabalhar então com a eletrolipólise percutânea. Vou higienizar a área com álcool 70. Lembrando que a agulha é uma agulha de acupuntura que deve ser descartada paciente por paciente, não dá para reutilizar. Vou utilizar o tubo guia e a agulha. Essa parte mais grossinha da agulha, eu posso colocar a mão sem problema nenhum. Agora, a área que vai se introduzir no tecido da hipoderme do meu voluntário, não posso relar em lugar nenhum, porque senão eu contamino, tá? Tubo guia em 90 graus. Coloco a agulhinha. Vou dar um pique. Soltei. A agulha tá presa. Vou fazer a prega. E vou introduzir a agulha em tecido subcutâneo. Certo? Vou colocar mais uma. Sempre próximo uma da outra, só tomar cuidado para essa agulha ela não cruzar. Então, eu tenho que dar uma certa distância entre uma agulha e outra. Vocês percebem que eu faço a prega do tecido adiposo? Ó, eu seguro o tecido adiposo e introduzo a agulha. Se a pessoa tiver pouca camada de gordura, é perigoso pegar músculo. Então, tem que tomar cuidado, tá? Na derme passa, a derme, na verdade. Eu passo a derme com a agulha. A derme, o milímetro dela é muito superficial.
Não tem como, olha o tamanho da agulha. É impossível você pegar só derme. Só você aplicar ela assim, ó, superficial à pele. Pergunta pra ele que tá sentindo. Gente, a pessoa não sente, porque não, ele só sente o primeiro pique que eu dou na agulha, porque pega a região superior aqui da pele, que tem bastante terminação nervosa. Mas quando eu vou pra hipoderme, ele não sente nada. Agora, se eu pegar um músculo dele, ele vai sentir dor. Como eu não tô pegando o músculo, ele não tá sentindo. Tá? Bem? Ó, acabou de falar que sentiu. Sentiu? Melhorou? Tá sentindo? Vou pegar uma gaze, vou proteger as agulhas para não ficar repuxando. E vou conectar os eletrodos aqui nele. Eu vou conectar sempre positivo, negativo ou negativo, positivo. Tanto faz, tá? Mas sempre seguindo as cores dos fios. Ó, negativo. Negativo. Positivo. Negativo. Positivo. Vou ligar a máquina, lembra, uma dose por vez, senão que ele já vai sentir, tá? Vou dar o start aqui na máquina e vou aumentar uma dose. Opa. Já sentiu, né? Ele sente uma vibração. Olha o abdômen dele, porque ele tem pouca gordura, tá vibrando, gente, olha. $50 minutos. Só que, ó, eu aumentei uma dose, ele já sentiu, porque tá lá na gordura. Então tem que aumentar uma dose. A corrente, a tendência é acomodar. Fica junto com ele, não deixa ele sozinho, nunca, jamais, não vai fazer procedimento invasivo. Ele vai falar assim pra você, ó, parei de sentir. Aí você vem e aumenta mais um. E assim vai aumentando, até terminar a terapia. Hã? O laranja não? Vou aumentar mais um no laranja então, tá? Esse aqui que tá assistindo? Os dois? Tá. Mesma coisa, só que tem que ver se tem indicação. Porque pensa, tem que fazer prega e introduzir. Prega e introduzir. Isso. Mas você pode fazer em qualquer região do corpo, gente. Culote, glúteo, qualquer região que tem indicação. Não tem problema. E vou falar uma coisa, gente, é prática. Tem agulha um pouquinho menor que essa. Bem pouquinho. Então, para a região de culote, às vezes compensa pegar um pouquinho menor. Flancos. Compra dos dois tamanhos. É para gordura. Eletrolipólise é uma corrente que você vai tratar a gordura localizada. Porque está estimulando o quê? Lipólise. Você consegue trabalhar a celulite. Porque assim, ó, pensa. Na celulite tem repuxamento de septo. Repuxou. Então você trata a gordura e automaticamente ameniza o repuxamento do septo e melhora a celulite. Então também trabalha em região de glúteo, por exemplo. Tá? Dúvidas? Sim. Ou, por exemplo, como o flanco é uma região mais arredondada, você pode pôr a agulha assim, ó. Coloca duas embaixo, duas em cima e joga a corrente, porque vai agir no centro. Não, aí não.
Não, mas aí não. Muito próximo de região aqui. Nem tem como indicação. Ah, é obesidade mórbida, aí você não pode fazer. Que é lipólise. Não é nem indicação em literatura. Entra com os outros recursos. Agulha nessa área, não. Só Carbox. Carbox. 50 minutos. Acomodou? Ó. Ó, não sangra. E não tem dor. Esse aqui tem que ter aqueles lixinhos descarpados para ser descartado, tá? E vida é normal. Aí o que eu indicaria? Se ele não faz atividade física, por exemplo, e vocês também não têm plataforma vibratória, bota uma corrente aqui em cima, para ter gasto de energia. Aí vai a indicação da máquina. Se é um intermediário, é 30 minutos. Se é um avançado, é 40 minutos. Aí tem que ver se o cliente também tem a disponibilidade de ficar todo esse tempo na clínica, né? Porque às vezes ele vai cravar, né? Tem só uma hora para ficar aqui.